E nem jovem como aí, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Atalho Devs. Eu que falo sou o Abraão de Deus. Esta é a primeira aula do curso de Python profissional, um curso na qual iremos aprender o Python do básico até o avançado. Este curso está composto por 15 módulos e em cada módulo terá 5 exercícios de consolidação. E no final dos módulos, iremos desenvolver 10 projetos, na qual iremos aplicar os conhecimentos explicados, adquiridos aí durante as aulas, para que possamos consolidar da melhor forma aqueles conhecimentos. Para essa aula, irei já aproveitar e falar um pouco sobre algoritmos. Vamos aprender o que são algoritmos, a característica de algoritmos e formas em que os algoritmos podem ser representados. Vou só compartilhar minha tela aí com vocês. Como vocês podem ver, temos aqui Python profissional com Abraão de Deus. Vamos começar por saber o que é um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e ordenadas que, quando seguidas corretamente, levam à resolução de um problema específico ou à realização de uma tarefa. Os algoritmos são a base de programação e da solução de problemas. Em ciência da computação, eles podem ser considerados como um plano ou uma receita para realizar uma tarefa, ou seja, um algoritmo é um conjunto de passos, né, que você vai descrevê-las e quando seguidas, no final você vai atingir um objetivo, ou seja, você vai ter um resultado. E aqui falou-se que os algoritmos podem ser considerados como um plano ou uma receita. Vamos tomar exemplo como uma receita do bolo, por exemplo. Você vai, para fazer um bolo, você vai descrever na sua receita, né, passos para fazer um bolo, por exemplo, bolo de banana. Você vai escrevendo aí os passos, passo a passo, e uma pessoa que não sabe fazer um bolo de banana, mas tem aquela receita na mão, e quando essa pessoa pega aquela receita e vai lendo e fazendo passo a passo como está escrito na receita, ele vai conseguir, no final, ter um bolo de banana, e assim esperamos que seja mesmo de fato um bolo de banana. Então, vamos continuar. Falar característica dos algoritmos. Aqui destaquei 4 características dos algoritmos. A primeira é a precisão, a segunda a finitude, a terceira a entrada e por final vamos falar sobre as eficiências dos algoritmos. Primeiramente temos aqui precisão. Os algoritmos devem ser precisos e não ambíguos. Cada passo deve ser claramente definido e compreensível, ou seja, todo algoritmo que você for escrever deve ser curto, e também deve ser claro e também deve ser compreensível. Por que que é necessário que isso aconteça? Quando você escreve um algoritmo, você vai escrever aquele algoritmo para que o computador execute aquele algoritmo. Então, se você escrever de uma forma incompreensível ao computador, o computador não vai executar aquele algoritmo. Ou se você não escrever aquele algoritmo de forma clara, o algoritmo poderá retornar resultado errado. E você vai dizer que o computador está dando a resposta errada. Não. Foi você que escreveu o algoritmo de forma errada. O computador só está a executar aquilo que você escreveu. E a seguir temos finitude. Os algoritmos devem ter um número finito de etapas. Elas não podem ser infinitos, ou seja, quando você escreve um algoritmo, ela deve, a princípio, seguir a ótica de que vai ter o início, o meio e o fim. O início que seria a entrada de dados, o meio que seria o processamento daqueles dados, né, execução dos cálculos e por aí vai. E o fim que seria o resultado, ou seja, a saída dos dados. E também temos entradas. Os algoritmos recebem entradas, que são dados de entradas, e produzem saídas, que são os resultados. Mas só para dizer aqui que nem todo algoritmo vai ter entradas de dados e nem todo algoritmo vai ter saída de dados. E em maioria dos casos, o algoritmo vai ter uma entrada, um processamento e uma saída de dados. No caso de algoritmos que não tem entrada de dados, vai ter só ou processamento e saída. E tem algoritmos também que só vai ter entradas, não vai ter saída. Você vai introduzir os dados, mas só introduzir mesmo, não espera resultado algum, ou seja, você introduz e deixa. E também temos a eficiência.
Algoritmos devem ser eficientes, ou seja, devem resolver o problema de maneira eficaz e em um tempo razoável. Então, o que isso quer dizer? Os algoritmos, principalmente os algoritmos na programação, você escreve-os com a ideia de que ele vai fazer uma tarefa em menos tempo que o humano. Por exemplo, se eu levo uma hora para escrever um livro, ou se você for escrever um algoritmo que também vai escrever um livro, aquele algoritmo deve levar menos tempo para escrever aquele mesmo livro. Porque se um algoritmo leva exatamente uma hora que um humano, então esse algoritmo não é eficiente. Tá entendendo? Então espero que essa parte da eficiência também seja clara. Agora vamos passar para o próximo passo, que são representação dos algoritmos. Algoritmos podem ser representados de várias maneiras, dependendo do contexto e do público-alvo. Por que que eu citei dependendo do contexto? Por exemplo, se formos falar de programação, então vamos representar nosso algoritmo na linguagem de programação. Se formos falar, por exemplo, de receita de bolo, vamos representar nosso algoritmo de forma narrativa. Você vai narrar como é que se faz um bolo. E vamos ver isso um a um. Ok. Linguagem de programação. A representação mais comum de algoritmos é através de código de programação. Por exemplo, algoritmos podem ser escritos em Python, C++, Java ou outras linguagens. Para o nosso caso, iremos utilizar a linguagem de programação Python. E também temos pseudocódigo, que é uma forma intermediária entre a linguagem humana e a linguagem de programação. Usa palavras-chave e estruturas de controle semelhantes às linguagens de programação, mas é mais legível para humanos. O pseudocódigo seria o Portugal. Para quem fez o curso aí de lógica de programação, sabe o que eu estou falando. Também para quem não fez, eu estou aí em Portugal. É, é um ambiente em que você escreve algoritmos, né? Resolve alguns exercícios simples e alguns até um pouco complexos, utilizando o português como a linguagem. Então, o próximo é diagrama de fluxos, que são representações gráficas de algoritmos. Usam símbolos como retângulos para processos, losangos para decisões e setas para direção de fluxo. Isso também é uma forma também bem conhecida aí para quem está a fazer engenharia informática ou para aqueles também que já estudaram lógica de programação. É o tal de fluxograma, que é a representação de algoritmo através de fluxograma. E também temos descrições narrativas que são, ou seja, algoritmos podem ser escritos em linguagem natural, passo a passo, como um conjunto de instruções em um manual. Ou seja, relembrando aí sobre a receita do bolo, a tua receita, aqueles passo a passos que você andou a escrever na sua receita para que no final é, o resultado seria um bolo de banana. Aquela receita foi usada, ou seja, foi representada através de descrições narrativas. Você narrou a construção daquele bolo. E também temos tabelas de gráficos, que em muitos casos, especialmente em algoritmos matemáticos, elas são usadas, né? São usadas para representar o processo. Por exemplo, na estatística descritiva, que é uma área na qual utiliza-se muito gráfico, muita tabela, né? O que que acontece? É dado alguns valores, né, que são considerados dados, e aqueles dados, por vezes, vêm de forma aleatória, então você vai ordená-la, organizá-la através de tabela de frequência. E depois, a partir dessa tabela de frequência, você pode criar, né, representações gráficas a partir daquela tabela, como um gráfico histograma, fazendo gráfico de barra, ou pode também fazer aquele pizza, né, aquele gráfico circular também. Ok. O próximo, que é a importância da compreensão dos algoritmos. Já vimos o que são algoritmos, já vimos as suas representações, né, as características. Agora vamos ver a importância. Por que é importante saber algoritmo? Primeiro ponto diz, a compreensão de algoritmos é essencial para solucionar problemas complexos. Ela permite que os programadores dividam tarefas em etapas gerenciáveis. E outro ponto diz, algoritmos eficientes são críticos para otimizar o desempenho de software e sistemas.
E outro ponto, algoritmos são usados em uma variedade de campos, incluindo na criptografia, análise de dados, aprendizagem de máquinas, jogos, simulações robóticas e muito mais. E também compreender algoritmos é importante para a solução eficaz de problemas matemáticos e ciências. Então, quando você conhece algoritmos, quando você sabe criar algoritmos, então você pode vir fazer parte, né, das pessoas que estão a solucionar problemas complexos, né? Estão a solucionar problemas complexos de forma rápida e nem sempre os algoritmos dão o resultado tão rápido, né? Tem algoritmos que levam até anos para dar um resultado, mas ele fica aí nessa fase de processamento de dados até que chega no fim, né? Porque, como vimos antes, algoritmos também devem ser finitos, não podem ser infinitos. Então, em suma, os algoritmos são a base da ciência da computação e desempenham um papel central na solução de problemas e no desenvolvimento de software. A habilidade de criar, analisar e entender algoritmos é fundamental para qualquer pessoa envolvida em programação e ciência da computação. Eh, Chegamos ao fim dessa aula. Para a próxima aula, iremos começar de fato na linguagem Python, em que irei apresentar conceitos básicos sobre Python e também irei explicar a importância da linguagem Python, porque, ou seja, onde ela pode ser aplicada no dia a dia no desenvolvimento de software. Não esqueça de deixar o like no vídeo, caso você gostou, e compartilhar também com outras pessoas. E também inscreva no canal, caso ainda não é inscrito, e habilita o sino para que quando novos vídeos forem publicados, para que você receba a notificação. É só isso, vejamos na próxima aula.